Entrevista do dia. Pois é, caso de saúde pública. A entrevista de hoje é para falar sobre 2 casos confirmados de raiva animal e um caso de mormo confirmado também aqui em Guaçuí. Os animais já passaram por exames e confirmaram todas essas doenças e por isso o médico veterinário do IDAF, Carlos Nogueiras, vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto hoje. Muito bom dia, Carlos. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar passando essas informações à população que tem interesse, né? Carlos, então, a gente vem falando já há algum tempo sobre o mormo, né? E houve essa confirmação de fato aqui em Guaçuí. Existe um caso da doença? Sim, tem um caso de mormo aqui em Guaçuí. As medidas já estão sendo adotadas para conter a doença, né? E, na verdade, esse animal foi feita uma primeira investigação sobre esse animal no mês de novembro. E a partir de então a propriedade já foi interditada quando ficou com a suspeita, né? Ou seja, interditou a propriedade, não entra e nem sai nenhum equídeo da propriedade. E foram feitos exames que infelizmente positivaram, né? Deram positivo. Até no último exame foram feitos todas as contraprovas necessárias, né? E no último exame que tinha, né, para poder ser feito, positivou e infelizmente a gente vai ter que eliminar este animal que está positivo. Então esse sacrifício ainda não aconteceu com o animal, né? Não, está programado já para acontecer nessa semana, né? E assim realizar o restante da investigação epidemiológica, porque a ideia do IDAF é erradicar essa doença que ela não estava ocorrendo no estado. E a partir do momento que ela passou a ocorrer, a gente trabalha para conseguir erradicar, de acordo com a legislação vigente. Como é que acontece, Carlos, essa contaminação com o mormo, com essa doença? Os animais geralmente se contaminam através de... É uma doença assim, nos equídeos, né? Nos equinos, né? Nos cavalos e égua. São doenças assim de curso mais crônico, né? Os animais não apresentam a sintomatologia clássica. E então, às vezes, pode passar por desapercebido durante um período de tempo, às vezes até um pouco prolongado. E no caso dos muares e asininos, né, ou seja, burros, mulas, jumentos, os animais eles têm a forma mais aguda, ou seja, a sintomatologia mais clássica. Vão apresentar secreção nasal, purulenta, né, sanguinolenta, podem apresentar nódulos cutâneos, né, nódulos na pele que podem estourar, e assim saindo bastante secreção também. E esses são um dos principais sintomas. Assim, o animal vai apresentar cansaço, emagrecimento, tá certo? E é importante que você falou da interdição, o animal está isolado, né? Isso. Pode passar para o ser humano, Carlos? Essa doença é bem grave, porque ela leva à morte, né? Pode levar à morte. E o animal está isolado e passa para o ser humano. Esse que é o grande perigo, uma doença de importante impacto na saúde pública. E por conta disso que deve ser feita, assim, eliminar o animal que está positivo. E aí você falou que não existia essa doença no estado, a gente vem acompanhando, teve aquela norma, né, de proibição de trânsito. Hoje, quantos casos aí no estado até agora? Então, teve essa norma de proibição do trânsito, né, mas por conta de um caso específico que teve na Gran Expo lá em Vitória, que tinham muitos animais, e os animais tiveram que voltar para suas propriedades, onde foram interditadas e demandaram muito trabalho. Então, interditou para ser concluído esse foco e, após concluído, foi liberado esse trânsito para eventos, né? Foram liberados eventos. O trânsito sempre esteve permitido, né? Vale lembrar, mas para eventos foi bloqueado. O trânsito tinha que ter uma norma, uma guia, né? Isso, Hoje os animais eles necessitam do exame de mormo, exame de anemia, um atestado de que o animal não tem sintoma de mormo e um atestado do veterinário dizendo que os animais não possuem influenza equina. O atestado de não ocorrência de sintoma de mormo é importante para a gente, porque muitas das vezes o animal ele dá positivo no exame, mas ele pode não ter o sintoma, ou dar negativo no exame e pode também não ter e pode apresentar os sintomas, entendeu? Então, o animal tendo os sintomas dando negativo no exame é uma suspeita. Tá certo? Ok. E aí, tiveram casos aqui, outros casos aqui perto da gente? Sim, no estado até hoje, né, a gente teve o caso de mormo foi em maio do ano passado, e até hoje 34 animais, contando com o de Guaçuí, já foram diagnosticados com mormo, né, positivos, já aqui no estado. Então, a gente tem os municípios de Cachoeiro, Calçado, Viana, Guarapari, Serra, aqui em Guaçuí, né, que já estão com animais positivos, que
Na verdade, os animais, né, já foram sacrificados e está faltando de Iguaçuí ser concluída a situação. E no caso em Dores do Rio Preto, existem 2 animais que estão com suspeita, deram positivos no primeiro exame. A gente está fazendo um trabalho lá na região, já realizamos a interdição das propriedades, né, que tiveram contato, e os animais já estão isolados, não estão entrando em contato com nenhum outro animal. Na quarta-feira já foi feito o primeiro exame, a primeira contraprova, né, e hoje será feita a leitura, né, do exame. Daqui a pouquinho estamos indo para lá para dar o diagnóstico final. Muitos proprietários assim, não reagem muito bem a essa questão do sacrifício do animal. Eles podem, né, sofrer algum tipo de multa. É difícil aceitar você sacrificar um animal, Carlos? É complicado, porque o equino é um pouco diferente do bovino. No caso do equino, as pessoas elas têm mais, assim, se apegam mais, tem um lado sentimental pelo animal, porque convive, o animal ele é adestrado, né, e as pessoas utilizam para cavalgada, para usar para trabalho. Então o emocional fala um pouco mais alto, né? Mas a gente tem que pensar um pouco também pelo lado da saúde pública, né? A gente não está querendo, né? O IDAF não tem interesse nenhum em sacrificar animal que esteja sadio. A gente não é do nosso trabalho. A gente quer exatamente eliminar os animais que estão positivos, né? Para garantir a saúde da população e que esses animais não possam transmitir a doença para os outros. E aí a gente falou também que tiveram 2 casos de raiva animal, né, confirmados aqui no município. Como é que foi essa comunicação, essa descoberta, Carlos? Também é uma doença muito preocupante, né? A raiva ela é uma doença muito séria, né, muito grave. Ela é 100% letal, não tem cura. Passou para o homem, não existe cura, infelizmente, até hoje. Assim, foram pouquíssimos casos na história, né, que já obtiveram cura, né, êxito na cura. Mas mesmo assim deixa sequelas gravíssimas nas pessoas. E então é uma doença extremamente perigosa. Aqui em Iguaçuí foi na sexta-feira, um produtor compareceu no IDAF notificando que seus animais estavam com suspeita de estarem com raiva. Seguimos até a propriedade, onde constatamos realmente a suspeita era fundamentada. Eu fui lá e fiz a colheita do cérebro desses animais. Eram 2 bovinos, na verdade já tinha morrido um há 30 dias atrás, e ele informou que na verdade ele não comunicou esse animal que morreu primeiro, porque ele achava que não era raiva. Então depois que morreram esses 2, ele me comunicou. Eu fui até a propriedade, colhi o cérebro e mandei para um laboratório lá em Cariacica, que deu positivo no exame de imunofluorescência direta. E isso é uma coisa que chama muita atenção, porque os casos, como você falou, acontece, mas não com uma frequência muito grande. Como é que a raiva, o animal, ele contrai a raiva? Só para deixar claro, foi lá o caso de raiva, né? Eu ainda não tive tempo, porque eu recebi o laudo do laboratório. O proprietário está sabendo aqui pela rádio, se estiver ouvindo, né? Se o produtor, né, o proprietário estiver ouvindo pela rádio, pode ficar calmo, que eu estou indo aí na propriedade na parte da tarde. Agora de manhã eu vou resolver a parte do morro, mas à tarde estou indo na propriedade para falar com ele a respeito da raiva. Mas já notifiquei o secretário de saúde aqui do município, ontem mesmo já enviei um ofício pedindo que uma equipe vá lá para fazer o trabalho de imunização das pessoas que tiveram contato direto com os animais positivos, porque a raiva ela transmite pela saliva, né? Ela é muito perigosa. Você estava falando então que é uma doença letal, né? Que ela contamina os animais e também o ser humano. E por isso, no caso de morte, né, a Secretaria de Saúde tem que fazer também um trabalho de imunização, por isso essa notificação? Sim, as pessoas que entram em contato direto com o animal positivo da raiva, positivo à raiva, as pessoas devem imediatamente sofrer, ser submetidas a vacinações seriadas, né? Na verdade, o esquema mudou um pouco, eu não lembro agora adequadamente como que porque tem que ver com o pessoal da saúde. Mas não são mais aquelas 20 e tantas doses que antigamente o pessoal tomava vacina na barriga, não é mais assim. Mas as pessoas devem ser imunizadas porque é uma doença muito grave e ela, assim que a pessoa pega, né, é pela saliva que passa. Saliva, um corte na mão, às vezes o animal ele parece que está engasgado, a pessoa vai botar a mão lá na boca do animal e às vezes a pessoa está com uma feridinha na mão, uma micose, alguma coisa. E tem o risco da saliva entrando em contato com essa ferida de estar passando esse vírus da raiva para a pessoa. Então é muito grave, muito perigoso, porque o vírus ele vai ficar um tempinho ali
replicando, né, ali incubado, né, replicando ali na ferida, até que então ele entra no sistema nervoso da pessoa, vai seguindo até o sistema nervoso central, no cérebro, medula, onde ele vai multiplicar intensamente, gerando alterações comportamentais, né, e depois ele volta para a saliva, onde vai para as glândulas salivares, né, onde será eliminado principalmente pela saliva. E a partir do momento que a pessoa ou o animal apresenta sintomas clínicos da raiva, no máximo em 10 dias vem a óbito. Não tem cura, tá certo? Só casos atípicos, como lá em Dores do Rio Preto, um animal, um equídeo no ano, acho que foi final de 2012, um animal apresentou raiva também, mas ficou 18 dias com sintomas. Eu já pensava até em outra doença. Né? Exatamente, mas deu raiva. E é muito sério que você explicou que ela transmite para o humano através da saliva, de machucado, de uma micose, mas para outro bovino é uma outra forma de contaminação. Sim, na verdade a raiva rural, que a gente chama raiva rural, né? Existe a urbana e a rural. A urbana é causada pelos cães, a raiva que circula entre os cães. Só que como ela já é controlada, né, é feita a vacinação anual, tem esse controle da raiva urbana, que antigamente acontecia muito, né? Os cães raivosos ficavam agressivos, atacavam as pessoas e as pessoas vinham desenvolver a raiva. Agora, no caso da raiva rural, o nosso grande principal transmissor é o morcego hematófago, Desmodus rotundos, né? Que ele convive em colônias, né? Ele fica em colônias, convive junto com outros morcegos. O que todos pensam, né, o que muitos acreditam não acontecer. O morcego, ele também morre de raiva, é um vírus que circula entre eles, só que a diferença é que ele fica com bastante tempo com a doença, né, transmitindo a doença, ao contrário dos outros animais. Outros animais, ao adquirirem a doença, quando manifestam os sintomas clínicos, já morrem muito rápido, né? Eliminam o vírus um pouquinho antes assim, de começar a manifestar os sintomas, eliminando pela saliva. Mas depois que começa a desenvolver os sintomas, eles já morrem muito rápido. Agora os morcegos não, eles ficam muitos meses, né, ficam meses assim, transmitindo a raiva pela saliva para depois virem a morrer do vírus. Então eles são os principais transmissores hoje para a gente. E o IDAF tem uma equipe, né, de captura de morcegos que faz vistorias em grutas, cavernas, né, furnas, para fazer o controle populacional desses morcegos. Então essa equipe deve ser chamada aqui para essa localidade. Diga para a gente onde é essa localidade em Iguaçu, do caso de raiva? Sim, a localidade é lá em São João da Serra, indo ali para Santo Antônio, né, depois do bar ali, Bar do Careca, né, que é o ponto de referência. Então as pessoas que estão ouvindo, que estão na região, estão em volta, fiquem atentos aos seus animais, né? Qualquer suspeita, comunique imediatamente ao IDAF. A gente não cobra nada para ir na propriedade e fazer o exame. É problema de saúde pública, é gravíssimo, né? E o que a gente aconselha é imediatamente todos os produtores no raio de 12 quilômetros ali da região, né? Os vizinhos, todo mundo, tem que vacinar os animais, porque o que acontece muito é o seguinte: por exemplo, os animais, para terem desenvolvido raiva lá na propriedade, eles já foram infectados já tem uns meses atrás. Não foi de ontem para hoje, entendeu? Fica mais tempo assim com o vírus. Isso, porque o vírus, quando o morcego ele morde o animal, o vírus entra ali na ferida e ele demora um bom tempo até chegar no sistema nervoso central, multiplicar bastante e depois voltar para o sistema nervoso, para a parte periférica do animal. Então, até o animal vir a óbito, né, assim, manifestou o sintoma e morreu, porque esse produtor ele informou para a gente que o animal em 2 dias parou de mamar e já morreu. Foi muito rápido assim a doença. Rápido, isso. Na verdade, o sintoma clínico foi rápido, mas o animal ele já foi acometido pelo vírus há muito tempo atrás. E então, você falou qual vacinação que tem que dar? Existe uma própria para raiva? Isso, a vacina de raiva. Uhum. Ela consegue fácil? Consegue nas lojas agropecuárias. Praticamente as que vendem produtos agropecuários, quase todas têm a vacina de raiva. Então os produtores devem comprar e imunizar os animais. E como estava falando, é bem grave porque quando o morcego ele mordeu esses bovinos, provavelmente o morcego que mordeu esses bovinos já morreu. E a raiva talvez já esteja numa colônia um pouco mais distante, mordendo outros animais que podem vir a morrer, né? Daqui a uns 2 meses. Né? Esse exatamente. Raio de 12 quilômetros. Por isso esse raio de 12 quilômetros. As pessoas têm que vacinar nesse raio de 12 quilômetros. Então é muito sério, gente, muito importante. Carlos Nogueira,
Importante aí esse bate-papo, acho que agora esse alerta tem que ficar mantido e qualquer dúvida ligar aí para o IDAF. O produtor precisa ter esse contato aí com o IDAF, até com as próprias cooperativas também, conversando. Sim. É muito grave, muito importante. Muito importante. Então, se o produtor suspeitou de raiva, primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o IDAF imediatamente. A gente é treinado, a gente é capacitado para colher o cérebro direitinho, né? O sistema é meio bruto, né? Porque tem que ser na pancada, na machada para abrir o crânio do animal. Mas a gente é vacinado, a gente tem todo o tratamento, então a gente colhe sem oferecer risco para nós mesmos. O produtor não pode se colocar em risco de maneira alguma. E caso encontre algum morcego caído, né? O produtor jamais deve manipular esse morcego. Chame o IDAF, que a gente recolhe esse morcego também para mandar para o laboratório. Não pode manipular também o morcego, que não ele pode manipular, porque o morcego ele pode, a pessoa vai manipular, o morcego pode morder a pessoa. E o que a gente fala também é o seguinte: os produtores que tiverem furnas, cavernas, né, animais que estiverem sendo sugados por morcego, comuniquem ao IDAF, comuniquem para a gente, que a gente manda a equipe de captura de morcegos lá para fazer esse controle populacional. E outra coisa, o morcego, ele quando está com raiva, né, ele muda um pouco também o comportamento dele. Ele começa a voar de dia, né, ele pode ser encontrado caído no chão, então ele muda esse tipo de comportamento. Então vocês observando que tem morcego de comportamento anormal, também comunicar para o IDAF, que é de extrema importância. Tá ok, Carlos. Só deixa pra gente o contato aí do IDAF, quem quiser aqui o IDAF de Iguaçuí, o telefone é DDD 28 3553 1504. Tá ok, quero te agradecer aí pela entrevista. Essa entrevista com o Carlos também vai ficar disponível no site da 90.5 para qualquer dúvida, né? E qualquer dúvida também ir até o IDAF, que é muito importante. Isso, muito obrigada. Nada, obrigado.